Olá, irmãos, tudo bem? Voltando aqui com vídeos, do livro de João. Paramos no 8, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também. Te condeno, vai-te e não peques mais. Essa parte da mulher adúltera tem bastante coisas boas aqui para tirar. Aqueles que são avatares, aqueles que vêm de Deus, ou aqueles que estão fazendo reforma íntima, aqueles que querem fazer a reforma íntima, aqueles que querem vibrar em quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, eles não podem se misturar ou ficar dando pitaco ou conselhos errados, ou se metendo nas conversas alheias, ou fazendo o que os outros fazem. Então Jesus não quis pegar com as próprias mãos este problema, para não gerar karma para ele. Ele ia se ligar a esta mulher. Como Akenaton no passado. Akenaton é um faraó, mas veio como um avatar de Deus para fazer bastante coisa, tanto que ele queria, que os egípcios parassem de reverenciar vários deuses para ter um só, que na época ele chamava de Atum, Só que no meio disso, ele, como era faraó, ele também ordenou que matasse pessoas que eram contra. E nisso ele pegou vários karmas e várias complicações que depois ele teve que vir acertar. Jesus, como era bem entendido, ele já tinha 13 bilhões de anos, por mais que estava num corpo de carne, mas ele sabia, ele tinha uma noção disso. Porque mais que a gente está no corpo de carne, mas você mais ou menos sabe de onde você vem. O que você pensa, o que você sente, como que você encara os problemas, diz muito do que você foi nas outras encarnações. Se você foi uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Então Jesus não queria pegar aquele problema para ele, aquele karma com ele, Porque a partir da hora que você briga com alguém, você fala mal, você faz as coisas, você se liga a essa pessoa e você vai ter que vir para acertar. E Jesus era uma pessoa muito especial, ele sabia disso. Então ele falou assim: eu também não te condeno. Assim como ele fazia para aquelas pessoas que ele curava, Vai e não peques mais. Porque é através daquele pecado, daquelas coisas erradas que eles faziam que vinham as doenças. Que as doenças aparecem pelos nossos erros. Tanto do passado como presente. Então, ele não quis pegar. Ele não pegando, ele não teve problema nenhum com isso. Dois problemas que Jesus pegou, que depois ele teve que acertar no martírio dele. Primeiro, um que não tinha figo, ele queria figo, e a figueira não tinha. E ele mandou que a figueira secasse. O segundo é ele espancar o pessoal lá no templo, e jogar as mesas, e causar um prejuízo. Causou prejuízo, se ligou a eles, teve que fazer o acerto no seu martírio. Mas ele não queria mais. Chega isso daí,
fazer acerto. E tudo isso você vai ter que fazer acerto. Ou durante a sua vida aqui, ou antes da sua morte, ou depois você vai ter que vir para acertar. Então, essa mulher adúltera mostra como eram pequenas as leis deles, né? Não eram leis de Deus, né? Leis universalistas do universo, né? Não eram leis de Deus. Que Deus é só caridade, só amor. Deus nunca ia ter uma lei dessa, né? Ah, porque Moisés falou que Moisés pegou de Deus. Ah, não pegou de Deus, não. Lei de apedrejar, judiar, matar animal, espergir sobre o templo, sobre o altar, para perdoar pecados. Pecados, se você faz os teus erros, você tem que vir acertar. Não é o sangue de um animal inocente, que você vai derramar, que vai te perdoar. Você vai ter que acertar. E a mulher adúltera, cada um tem que ver onde é que você tem os seus erros, né? Cada um tem que corrigir os seus erros. Por isso da reforma íntima. Reforma íntima é você parar de fazer as coisas erradas. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, e parar de fazer as coisas erradas. Por isso que eu falo muito na parte de, não falo, mas todo mundo fala, né? Das coisas de Deus, né? Quem quer realmente falar das coisas de Deus é os 10 mandamentos, os 4 evangelhos e as 5 obras de Kardec. Se você ler, por que você tem que ler tudo isso? Para você saber o que é certo e o que é errado. Uma é continuação da outra. Para você saber o que é errado. É só por isso. Porque ninguém nasce sabendo. Por mais que você seja um espírito muito desenvolvido, mas você nasce nesse corpo de terceira dimensão de carne que você esquece tudo. Você tem que provar que você realmente... O bom do esquecimento é que você tem que provar que você merece o céu, que você merece as coisas boas do céu. Você tem que provar. E como você não tem memória do que você fez no passado, se você foi uma pessoa muito má, você não tem essa memória, você não se culpa. E você só vive. Só que muito do que você faz, que está gravado no seu subconsciente, no seu corpo mental inferior, de tudo que você faz, já fez. Então isso meio que sobressalta sem você querer nessa encarnação e nas outras encarnações. Então o que você foi, uma sombra do que você foi no passado, você traz com você. Você não esquece tudo. Então mais ou menos você sabe quem você foi. Pelos seus desejos, pelo que você faz. Você sabe mais ou menos o que você foi. A tendência de cada espírito melhorar. Cada encarnação que tem melhora mais. E melhora mais e melhora mais. Essa é a tendência normal de cada ser humano. Eu acho que na mulher adulta, acho que é isso daí, né? Vamos passar para frente. Tem um bem grande aqui. Espero que dê tempo dele. 8 dá tempo dele. Agora, discurso de Jesus sobre a sua missão. 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida é um ensinamento, um conhecimento. Jesus trouxe conhecimento de como que você anda. Se você andar na luz, você não entra nas trevas, não faz as coisas erradas. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem sabeis nem para onde vou. Sim, Jesus já era de 23ª elevação. Jesus já tinha 13 bilhões de anos, já sabia muito bem onde é que ele era. E com a expansão de consciência que ele teve, né, que foi aberto com ele lá no deserto, então ele conseguiu ter bastante noção do que ele era, do que ele veio fazer. Né? Por isso que ele dizia tal coisa. Nós não sabemos, as pessoas se não estudarem, não sabem até hoje, né, de onde é que vem, nem para onde vão. Quem dirá naquela época. Vós julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo. Então, por que Jesus não julgava? Porque não queria pegar karma com ninguém, não queria se ligar em coisas erradas com ninguém. Porque a lei de Deus não julga ninguém. Deus é só amor. Você comete o erro e Deus olha com você com amor. Você comete o bem, Deus olha com você com amor.
Você desliza, Deus olha com você com amor. Você faz a coisa certa, Deus olha você com amor. Deus não julga, porque Deus sabe que você vai ser lá na frente, passado bilhões de anos. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Quando Jesus falava isso, era verdade. Então, quando ele falava, tinha um mundo espiritual que ajudava Jesus, ele tinha uma ligação diretamente com o Pai, né? Tanto com o espírito plano, o espírito, o Cristo planetário, né? Porque Jesus já era o governador da Terra, então não tinha governador, mas tinha com o Cristo planetário e com Deus, né? Com os irmãos ascensionados. Então isso é verdade, ele já sabia do que ele veio e com quem ele falava e como que ele falava, né? E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Na vossa lei, não na de Jesus. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então são 2, ou são mais, né? Porque são os espíritos do bem, né? Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu pai. Daí sabiam quem é o pai de Jesus. Jesus falava tanto do Cristo planetário como Deus, né? Mas mais do Cristo planetário. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Porque o pessoal já vinha reencarnando, já tinha muito pecado, eles não podiam subir aonde Jesus estava. Jesus está num lugar muito mais alto, né? Está num céu muito mais alto. Existe várias classificações, né, desse céu, né? Vamos falar assim. Diziam, dependendo da sua evolução espiritual, você vai para um lugar. Todos não vão para o mesmo lugar. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Porque eles eram do umbral, né? Eles eram do umbral e Jesus era do céu. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, porque Jesus realmente não era daqui. Jesus encarnou realmente só para ajudar mesmo, mas ele já era o governador da terra. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, se o que Jesus trouxe, se eles não aceitassem o que Jesus trouxe, eles não iam melhorar, eles não iam se purificar, eles não iam se ascender a mais. Por isso que Jesus falava assim. Disseram-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Sim, do que Jesus conhecia, do que ele tinha uma comunhão direta com Deus, né, com Cristo planetário e com Deus, então ele falava daquilo que eles mostravam para ele, né? E o povo aqui debaixo, nós aqui, né, não temos essa comunhão. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai, tanto o Cristo planetário como Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantar tem 2 situações, né? Levantar na cruz, porque daí ele vai falar as coisas, eles vão ver, ou quando eles entenderem que Jesus é o governador da terra, né? E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que ele agrada. Então Jesus falava das grandezas de Deus, então Deus sempre estava com ele, né? Você quer que Deus sempre esteja com você, faça o certo, faça das grandezas de Deus. Só que para você fazer e falar das grandezas de Deus, você tem que conhecer. Por isso que eu falo que tem que ler tudo aquilo. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos, conhecereis a verdade e vos libertará também. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Puta, vem embaixo, né? Responderam-lhe
somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E nós somos servos do pecado, nós fazemos coisas erradas, né? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, por isso que nós precisamos fazer a vontade de Deus para ser conhecidos como os filhos de Deus, né? Para ir para um lugar melhor no céu. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a gente seguir o que Jesus deixou, verdadeiramente nós seremos livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Porque eles eram fechados, né? Só queriam saber as coisas que eles falavam, só que as coisas que eles falavam eram das partes da carne. E Jesus falava das coisas de Deus, das partes espiritual. Não vai ter como entender, não vai ter como misturar, né? É a mesma coisa que misturar água e óleo, não vai dar certo. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso pai. Pai Abraão, que Moisés falou, que Moisés disse, são coisas da carne, né? E Jesus falava das coisas do céu. Responderam e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Fazer as coisas certas, né? Mas eles eram filhos do pecado porque faziam as coisas erradas. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Então Jesus dava neles, né? Mostrava para eles, eles não entendiam. Não entendiam mesmo. Eu vou terminar aqui, irmãos. Já deu 16, mas eu preciso terminar. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Sim, foi Deus que enviou ele. Ele precisou vir, né? Porque ele teve que, durante 1000 anos, né, ele teve que se diminuir para poder caber nesse corpo de carne, né? E foi alguém que mandou ele. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Porque o corpo dele estava cheio, né? Eles já sabiam, eles já achavam que eles sabiam tudo, então eles não queriam saber de mais nada. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Sim, porque eles queriam matar, julgar, apedrejar, matar animaizinhos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele quando ele profere mentira. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo são todos aqueles que fazem a vontade do mundo inferior. Mas porque vós digo a verdade, não me credes, porque eles não queriam saber daquela verdade, eles queriam saber de outras verdades, né? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Porque eles não queriam saber, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não fizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Muitos querem dizer que Jesus é Deus, querem fazer Deus colocar na glória, né? Jesus não busca glória nenhuma, porque Jesus sabia que a glória é só para Deus, né? Em verdade, se você pensa que Jesus é Deus, você está errado. Se você pensa que Jesus é filho de Deus, unigênito, que é único, é mentira, porque todos nós somos filhos de Deus. Jesus não queria ser mais que Deus, Jesus queria ser igual a nós, os nossos irmãos. Por isso que eles não entendiam também. E nem a gente entende.
em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Nunca verá morte, porque a morte não existe, né? A hora que você morrer, você vai viver, na verdade, do outro lado. Só que verá morte porque vai para o umbral, vai para o inferno e vai passar uns tempinhos lá. Então, por isso que eles acham que é morte, né? Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizeis: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará da morte. Então eles não entendiam, né? Eles não sabem que é morte é morte espiritual, né? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Porque eles também queriam morrer, né? Mas todos vão morrer, na verdade, né? Mas Deus está falando da vida eterna. E também a vida eterna no céu, né? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Então, para você vai morrendo, reencarnando e melhorando cada vez mais e vai subindo cada vez mais os degraus do céu, né? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Sim, aquele que se acha não é nada, né? Mas aquele que Deus exalta, é sim, sim. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. E falava da verdade de Deus, né? Jesus sempre falou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Entenderam? Porque Jesus já tinha 13 bilhões de anos, é muito mais velho que Abraão. Entenderam? O eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Já deu 22, mas eu tinha que mostrar esses parágrafos são muito grandes, né? Então ficamos aqui, irmãos. Espero que Deus abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe e a paz de Deus.